Boas-vindas a mais uma explanação visual. Hoje a nossa jornada é fascinante, porque a gente vai mergulhar num movimento literário que teve a ousadia de simplesmente dar as costas para o mundo visível. Imagina só uma época em que a literatura estava obcecada em descrever exatamente o que os olhos podiam ver, sabe? Quase como um fotógrafo extremamente meticuloso. E aí, do nada, surge um grupo de escritores que bate o pé e diz: não, a verdadeira essência das coisas não está na superfície, ela está no invisível. É exatamente essa ruptura que a gente vai explorar aqui. Vamos mergulhar fundo na mente humana, nos sonhos e na espiritualidade, usando os próprios documentos e textos originais que deram vida a essa revolução artística. Vamos juntos desvendar o mistério por trás das palavras. Para entender o peso desse movimento, a gente precisa primeiro olhar para o cenário da época. Pensa num contraste absoluto. No final do século XIX, quem mandava no pedaço era o pensamento que está aqui do lado esquerdo, o realismo e o naturalismo. A literatura ela é tratada quase como uma ciência exata. O foco total estava na realidade concreta, no comportamento humano analisado com aquela lente fria e objetiva. Mas aí, olha para o lado direito. O simbolismo nasce como uma resposta rebelde a tudo isso. Eles não queriam saber de nada concreto. O negócio deles era um mistério. Basicamente, eles trocaram a lente do microscópio pela fumaça, pelo sonho, por tudo aquilo que a gente sabe que existe, mas simplesmente não consegue tocar. E isso leva a gente direto para a filosofia central, para o coração da coisa toda. A grande sacada aqui é que essa realidade do dia a dia, a mesa, a cadeira, a rua que a gente pisa, é apenas uma casca. Literalmente uma camada superficial que esconde verdades incrivelmente mais profundas. O que esses autores queriam era quebrar essa casca para ver o que tinha por baixo. O subconsciente, o plano espiritual, o mundo dos sonhos. Para eles, a arte não tinha que ser um espelho da rua, de jeito nenhum. Ela tinha que ser uma chave para abrir as portas da alma. E o que é genial de ver nesse documento fundador é como essas ideias super abstratas viraram regras práticas. Não era só uma atitude rebelde, sabe? Tinha toda uma técnica literária sendo montada para conseguir acessar esse tal mundo dos sonhos. O texto original faz questão de separar o simbolismo do resto por meio de escolhas estéticas bem específicas. Vamos dar uma olhada de perto em quais eram as ferramentas de trabalho desse pessoal. Então, qual era o arsenal do escritor simbolista? Primeiro, o subjetivismo. Sai a objetividade, entra o foco total no eu e nas sensações íntimas. Segundo, a musicalidade, e isso é crucial. O som das palavras começa a importar muito mais do que a lógica delas. Depois, a gente tem a sinestesia, a espiritualidade e o misticismo, trazendo temas como a morte e a alma para a luz dos holofotes. E para fechar, uma característica visual muito curiosa, o uso estratégico de letras maiúsculas no meio da frase. Cada um desses truques foi pensado para desconectar a gente do mundo lógico e jogar a nossa cabeça direto no emocional. E olha só como esse último ponto das maiúsculas funciona na prática. Dá uma olhada nessas três expressões. O medo, a dor, a esperança. São palavras comuns, sentimentos que todo mundo tem, mas escritas com a primeira letra maiúscula do nada. Isso não é um erro de digitação, tá? É muito proposital. Quando o autor joga essa maiúscula ali, ele eleva a palavra a um patamar quase sagrado. Não é só um medinho de atravessar a rua no escuro, é o medo, assim como uma entidade cósmica. É um detalhe visual minúsculo, mas que transforma algo superordinário numa coisa transcendental. E aí a gente chega na sinestesia, que é, sem dúvida, um dos truques mais incríveis deles. A ideia é bem simples, misturar sensações de sentidos diferentes no mesmo pacote. Esse exemplo aqui mata a charada, um perfume doce e azul. Pensa bem, o perfume a gente sente pelo olfato, o doce pelo paladar e o azul pela visão. Pela lógica, cheiro não tem cor, certo? Mas na poesia simbolista, a missão é exatamente implodir a lógica para criar uma atmosfera imersiva, confusa, mas muito bonita. Eles querem sobrecarregar os nossos sentidos até a razão pedir arrego e sobre a só emoção pura. Certo, mas e como isso desembarca aqui no Brasil? O ano de 1893 é o nosso marco zero, o momento em que a chave virou de vez. Foi aí que essas ideias que vieram lá da França, cheias de som e mistério, ganharam um sotaque próprio por aqui. O Brasil estava passando por uma turbulência política e social gigantesca no fim do século XIX. Então essa rota de fuga da realidade que o simbolismo oferecia caiu como uma luva para algumas mentes geniais que se tornariam os nossos grandes mestres. E aqui estão os dois pesos pesados desse período, lado a lado. Na esquerda a gente tem o Cruz e Souza, também conhecido como o Dante Negro. Ele é o grande nome da parada. A obra dele é lotada de uma angústia existencial muito forte e de uma obsessão quase hipnótica pela cor branca, que ele usava o tempo todo como símbolo de pureza espiritual.
Já na direita, o Alfonso de Guimarães. Ele vai para um caminho bem diferente, focando no misticismo da religiosidade católica, no amor espiritual e na dor imensa de perder a mulher amada, que ele eternizou na figura da esmalha. São duas pegadas diferentes, a angústia extrema de um lado e a devoção melancólica do outro, mas as duas estão ali, fugindo a todo custo do mundo material. Bom, para amarrar tudo isso na cabeça, o material original traz um macete fantástico, o triângulo do simbolismo. São as 3 regras de ouro. 1. Sugestão. Nunca descreva um objeto na lata, sugira a ideia dele e deixe a imaginação de quem lê fazer o resto do trabalho. 2. Mistério. A certeza absoluta de que o mundo não é óbvio, ele é um quebra-cabeça que precisa ser decifrado. E 3. Vigília. Aquele estado exato. Sabe, aquela zonzeira entre o estar dormindo e o estar acordado, quando a lógica desliga e os sonhos começam a invadir o quarto. Entender esse triângulo é basicamente ter a chave mestra para decodificar qualquer poema deles. Mas olha só, teoria é bacana, mas a gente precisa ver o negócio acontecendo na prática. Para isso, temos esse exemplo espetacular tirado direto do Cruz e Souza. Lembra quando a gente falou sobre a musicalidade? Que o som da palavra valia mais que o sentido de dicionário dela? Vamos escutar de verdade como essa teoria vira música na página? Sente só a força desse ritmo. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vultos velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. Cara, é impossível ignorar essa batida hipnótica pulando do texto. A estrofe é praticamente uma partitura. Muito antes da gente tentar processar o que diabo significa um vulto vulcanizado, a gente já tá fisgado pelo som. A poesia virou um instrumento musical aqui. E o truque de mágica por trás desse efeito hipnótico tem nome: aliteração. Repara no tanto de V se repetindo sem parar. Vozes, veladas, veludosas, volúpias, violões, ventos. Essa repetição pesada não é coincidência de jeito nenhum. É uma técnica cirúrgica para imitar um som do mundo real. Quando a gente lê essa sequência de Vs em voz alta, a nossa boca cria um chiado que lembra direitinho o vento soprando forte ou as cordas de um violão vibrando. É a prova definitiva de que, no simbolismo, o jeito que a palavra soa é a própria essência da mensagem. O que deixa a gente com essa baita provocação no ar? Durante a nossa explanação de hoje, a gente viu mestras das letras usando sons que imitam o vento, misturando cores com cheiros e transformando palavras normais em coisas sagradas com uma simples letra maiúscula. E tudo isso baseado numa única ideia: negar essa realidade concreta e chata. Então fica a pergunta para martelar na nossa cabeça. Será que a nossa realidade do dia a dia, essa rotina pragmática que a gente vive, é mesmo só uma casca? Será que a gente não está perdendo um universo inteiro de significado simplesmente porque esqueceu de olhar para o invisível? Pensem nisso. Um grande abraço e até a nossa próxima explanação visual.